Bom, então hoje nós vamos retomando, né, o capítulo 10 do Há Dois Mil Anos, da primeira parte, né, do Há Dois Mil Anos. É o último capítulo da primeira parte, o Apóstolos da Samaria. E na semana passada a gente viu justamente sobre isso. A Lívia e a Ana e a Flávia, né, que é a filha de Lívia, saíram de Cafarnaum para tentar evitar um contato, né, uma proximidade com Pôncio Pilatos, com o governador, por uma ideia que a Ana deu e a Lívia achou que seria uma ótima ideia para poder fugir de qualquer maior atrito ou interpretação ruim por parte do Públio Lentulus. E terminou o capítulo na semana passada dizendo o Simeão, né, que é o tio da Ana, eles foram para Samaria na casa do tio Simeão. E ele, muito inspirado, ele tem sido um pregador do evangelho e ele sentiu, né, por inspiração, por comunicação, inclusive do mundo espiritual, que algo de ruim estava para acontecer para ele. Ele sente que ele está com a vida dele, não tem muito tempo ainda pela frente, mas que ele tem que de alguma maneira proteger a Lívia, a Ana e a Flávia. E aí foi justamente nesse momento que acabou. A Lívia, inconformada, falando, e a Ana, né, falando, puxa vida, mas será que é isso mesmo? Por que Jesus não cuida? E ele tranquiliza elas e fala, não, se for assim que tem que acontecer, é assim que vai ser, mas eu tenho que proteger vocês. E ele leva elas para um local que é um esconderijo na casa dele. E aí terminou nesse momento aqui. E aí então vamos lá, a partir dali nesse comenos, penetraram os quatro numa galeria que, à distância de poucos metros, ia dar num modesto refúgio talhado em pedras rústicas, afirmando o ancião em tom solene. Há mais de 20 anos não abro este subterrâneo a pessoa alguma. Recordações sagradas de minha esposa fizeram-me encerrá-lo para sempre, como túmulo de minhas ilusões mais queridas. Mas hoje de manhã o reabri resolutamente, retirei os tropeços do caminho, coloquei aqui uns apetrechos necessários ao descanso de um dia, pensando na vossa segurança até a noite. Este abrigo está oculto nas rochas que, junto das oliveiras, fazem o ornamento do nosso recanto de orações, e não obstante parecer abafado, o ambiente recebe o ar puro e fresco do vale, como a nossa própria casa. Ficai aqui tranquilas. Alguma coisa me diz ao coração que estamos atravessando horas decisivas. Trouxe o alimento preciso para as 3 durante as horas da tarde, e caso eu não volte até a noitinha, já sabem como devem mover a porta empedrada que dá para meu quarto. Daqui ouvem-me os rumores das cercanias, o que vos possibilitará a compreensão de qualquer perigo. E mais ninguém conhece esse refúgio? Perguntou Ana ansiosa. Ninguém, a não ser Deus e os meus filhos ausentes. Olha que lugar que ele tinha, na verdade, ali, né? E que há muito tempo estava parado e ele realmente, por uma inspiração e uma intuição, ele acabou abrindo, reabrindo e levando, conduzindo elas até lá. Oi, Eva, boa noite, tudo bem? Oi, tudo bem, e vocês? Tudo jóia. Acabei de começar. Ele está só explicando para elas ali o local, o esconderijo que ele levou elas, sobre a possibilidade delas ficarem ali tranquilas e inclusive elas tendo um pouquinho da audição do que pode estar acontecendo ali fora. Lívia, profundamente comovida, ergueu então a voz do seu sincero agradecimento. Simeão, disse ela, eu que conheço a têmpera do inimigo, justifico os vossos temores. Jamais esquecerei vosso gesto paternal, salvando-me do verdugo impiedoso e implacável. Então, olha isso, a Lívia, assim, eu sei com quem a gente está lidando
E eu sei que justifica tudo isso que você está fazendo. Não parece exagero? Não, mas realmente não é. É o que ela quer dizer. E agradece a ele, né? Ao Simeão. Senhora, não agradeçais a mim, que nada valho. Agradeçamos a Jesus os seus desígnios preciosos no momento amargo das nossas provas. Arrancando uma pequena cruz de madeira tosca das dobras da túnica, humilde, entregou-a à esposa do senador, exclamando com voz serena: Só Deus conhece o minuto que se aproxima, e esta hora pode assinalar os derradeiros momentos do nosso convívio na terra. Se assim for, guardai essa cruz como recordação de um servo humilde. Ela traduz a gratidão do meu espírito sincero. Olha como o Simeão sabia, sentia realmente, ele já tinha a intuição de que ele estava realmente com pouco tempo ali na terra, né? Ele estava entendendo que esse era o momento do testemunho maior que Jesus até se referiu. Vocês se lembram quando Jesus falou com ele? Ele falou que queria seguir Jesus. Ele falou assim: guarda que o momento do seu testemunho está próximo. Como Lívia e Ana começassem a chorar com as suas palavras comovedoras, continuou o ancião com voz pausada: Não choreis. Se este minuto constitui o instante supremo. Se Jesus nos chama ao seu trabalho, uns antes dos outros, lembremo-nos de que um dia nos reuniremos todos nas luzes cariciosas do seu reino de amor e misericórdia, onde todos os aflitos hão de ser consolados. E como se o seu espírito estivesse em plena contemplação de outras esferas, cujas claridades o enchessem de intuições divinatórias, prosseguiu dirigindo-se a Lívia comovidamente. Então ele estava realmente elevado, sintonizado, né, com os planos mais altos. Por mais que fosse pressentimento de algo ruim, materialmente falando, né, naquele momento. Estejamos confiantes na providência divina. Caso o meu testemunho esteja previsto para breves horas, confio-vos a minha pobre Ana, como vos entregaria a minha recordação mais querida. Depois que abracei as lições do Messias, todos os filhos do meu sangue me desampararam, sem me compreenderem os propósitos mais santos do coração. Ana, porém, apesar da sua juventude, entendeu comigo o doce crucificado de Jerusalém. Olha isso, até nisso, né, tá contando para a gente, né, que ele não teve um apoio muito grande dos filhos da família, dos mais próximos, né? A maioria julga, né, inadequado esse exagero, esse seguir Jesus e sei lá, se entregar a tantos riscos, a tantas possibilidades de tormenta na vida. Mas ele está falando, a Ana foi a única que me acompanhou. E por isso ele pede para que a Lívia cuide de Ana, caso aconteça alguma coisa com ele, né? Porque ele pode estar podendo passar por testemunhos, por provações, mas não quer dizer que ele vai morrer. Quanto a ti, Ana, disse pousando a destra na fronte da sobrinha, ama a tua patroa como se fosses a mais humilde das suas escravas. Nesse instante, porém, um ruído mais forte penetrou no recinto, como se um barulho incompreensível proviesse das rochas, parecendo mais um tropel de numerosos cavalos que se iam aproximando. Então, ali nessa conversa, eles ali dentro, eles já ouvem como o local, como ele falou, né, a acústica ali do local favorecia a escutar o que estava acontecendo lá fora. E era realmente um tropel de cavalos ali se aproximando da casa do Simeão. O ancião fez um gesto de despedida enquanto Lívia e Ana se ajoelharam diante da sua figura austera e carinhosa. Ambas, entre lágrimas, tomaram-lhe as mãos encarquilhadas que cobriam de beijos afetuosos.
Num relance, Simeão transpôs a pequena galeria, reajustando as pedras na parede com o máximo cuidado. Em poucos minutos, abria as portas da casa humilde e generosa a Sulpício Tarquínios e seus companheiros, compreendendo afinal que as advertências de Jesus, no silêncio de suas orações fervorosas, não haviam falhado. Então vocês se lembram também, né? O Sulpício Tarquínios, apesar do governador, do Pôncio Pilatos, ter falado. Porque quando ele contou que elas tinham saído da casa, o governador falou assim: ah, eu não vou perder tempo com isso. Mas o Sulpício não, falou assim: ó, é por mim. Eu tô perdidamente tomado pelo desejo de possuir aquela mulher e eu peço sua autorização. E o governador deu autorização para Sulpício para ir e levar quantas pessoas fossem necessárias, que ele julgassem necessárias, para poder fazer o que ele quisesse. E aí, agora, Simeão confirmando, né, que as advertências que Jesus tinha passado para ele realmente não tinham falhado, porque chega lá o Sulpício com um grupo, né, de soldados ali com ele. O lictor, dirigindo-lhe a palavra sem qualquer cerimônia, fazendo o possível por eliminar a impressão que lhe causava a majestosa aparência do ancião, com seus olhos altivos e serenos e as longas barbas encanecidas. Quer dizer, o Sulpício ficou inclusive impressionado com a postura, a presença que o Simeão causava, né? Mas fazendo o possível por não se preocupar com isso, né? Falou: meu velho, exclamou desabridamente. Por intermédio de teus conhecidos, já sei que te chamas Simeão, e igualmente que hospedas aqui uma nobre senhora de Cafarnaum com a sua serva de confiança. Venho da parte das mais altas autoridades para falar particularmente com essas senhoras na maior intimidade possível. Enganai-vos, lictor, murmurou Simeão com humildade. De fato, a esposa do senador Lentulus passou por estas paragens, todavia, apenas pela circunstância de se fazer acompanhar por uma de minhas sobrinhas netas, deu-me a honra de repousar nesta casa algumas horas. Olha, ele já tenta despistar, fala assim, realmente, elas passaram por aqui, mas foi uma passagem e elas não estão mais aqui. Mas deve saber onde se encontram neste momento. Não posso dizê-lo. Ignoras, porventura? Olha como o Simeão responde, né? Sempre entendi, replicou o ancião corajosamente, que devo ignorar todas as coisas que venham a ser conhecidas para o mal de meus semelhantes. Olha como ele não mente e ao mesmo tempo ele revida dizendo verdades, né, com relação inclusive às intenções do Sulpício Tarquínios. Isso é outra coisa, redarguiu Sulpício, encolerizado, como um mentiroso de quem se descobrissem os pensamentos mais secretos. Quer dizer, isso de certa forma desconcertou ele, né? Porque ele pode falar assim, poxa, ele está vindo aqui por ordens superiores, mas não por intenções mesquinhas. E ali, quando ele toca nesse assunto, ele estranha, mas fala, isso é outra coisa. Quer dizer então que me ocultas o paradeiro dessas mulheres, por simples caprichos da tua velhice caduca? Não é isso. Conhecendo que no mundo somos todos irmãos, sinto-me no dever de amparar os mais fracos contra a perversidade dos mais fortes. E olha que foi justamente o alerta, né, daquela fala daquele que tomou a posição do Simeão na hora da palestra, lá, né, da palavra ali no local onde eles falavam do Evangelho. Assim, para que protegesse as ovelhas dos lobos.
E é justamente o que ele está falando. Não, eu me sinto no dever de amparar os mais fracos da perversidade ou contra a perversidade dos mais fortes. E aí o Sulpício, né, fala, mas eu não procuro, não as procuro para fazer mal algum. E chamo-te a atenção para estas insinuações insultuosas que merecem a punição da justiça. Lictor, revidou Simeão com grande serenidade. Se podeis enganar os homens, não enganais a Deus com os vossos sentimentos inconfessáveis e impuros. Olha a coragem, né? E a clareza da interpretação do Simeão, até para poder lidar com o assunto e falar de certa forma para tentar intimidar, mostrar a Sulpício que ele sabe, inclusive o que ele quer com elas, né? Só que aí o Sulpício está ficando irritado. E ele continua falando, Simeão. Sei dos propósitos que vos trazem a estes sítios e lamento a vossa impulsividade criminosa. Vossa consciência está obscurecida por pensamentos delituosos e impuros, mas todo momento é um ensejo de redenção que Deus nos concede na sua infinita bondade. Olha o que ele está deixando, inclusive a deixa ali, né? Você está mal intencionado, mas aproveita porque Deus sempre dá chance de refazer, de evitar que se conclua, né, os atos mal pensados, né? Voltai atrás da insídia que vos trouxe e ide noutros caminhos, porque assim como o homem deve salvar-se pelo bem que pratica, pode também morrer pelo fogo devastador das paixões que o arrastam aos crimes mais hediondos. Velho infame! Exclamou Sulpício Tarquinius, rubro de cólera, enquanto os soldados observavam admirados a serena coragem do valoroso ancião da Samaria. Bem me disseram teus vizinhos, ao me informarem a teu respeito, que és o maior feiticeiro destas paragens. Então, imagina, o Sulpício não vai desistir fácil, o Simeão tá firme, né? Corajoso para não fraquejar, né? No que ele tinha que, da maneira que ele tinha que agir. E aí fala: adivinho maldito, como ousas afrontar deste modo os mandatários do império, quando te posso pulverizar com uma simples palavra? Com que direito escarneces do poder? Com o direito das verdades de Deus, que nos mandam amar o próximo como a nós mesmos. Se sois prepostos de um império que outra lei não possui além da violência impiedosa na execução de todos os crimes, sinto que estou subordinado a um poder mais soberano do que o vosso, cheio de misericórdia e bondade. Esse poder e esse império são de Deus, cuja justiça misericordiosa está acima dos homens e das nações. Eu fico imaginando, né? É bonito de ver isso na história, a postura, a coragem, né, desse um dos primeiros cristãos, né, depois da partida do Cristo, a continuar firme, não negando o que ele achava que tinha que fazer. Mas quantos será que teriam a coragem dele, né, de enfrentar algo que era sabido que eles abusavam do poder? Se eles fossem contrariados, se eles ficassem desgostosos, eles poderiam fazer absurdos. E o Simeão estava ali, falando: o império que você está falando que é todo poderoso, a meu ver, não é mais poderoso do que Deus, com a sua misericórdia, com a sua justiça, com a sua bondade. Mas a gente sabe que isso está mexendo com algo que vai ser difícil de controlar.
Compreendendo-lhe a coragem e a energia moral inquebrantáveis, o lictor, embora tremendo de ódio, revidou em tom fingido: Está bem, mas eu não vim aqui para conhecer as tuas bruxarias e o teu fanatismo religioso. De uma vez por todas, queres ou não prestar-me as informações precisas acerca das tuas hóspedes? Não posso, replicou Simeão corajosamente. Minha palavra é uma só. Então prendei-o, disse, dirigindo-se aos seus auxiliares, pálido de cólera, ao se ver derrotado naquele duelo de palavras. Porque para eles não estavam acostumados a dar ordem e não ser acatada, a querer algo e não conseguir. O velho cristão da Samaria foi submetido aos primeiros vexames por parte dos soldados, entregando-se, porém, sem a mínima resistência. Aos primeiros golpes de espada, exclamou Sulpício sarcasticamente: Então, onde se encontram as forças do teu Deus que não te defende? A gente percebe que isso é algo que é difícil de compreender para todos os que não acreditavam, né, no que Jesus veio dizer. Todos ironizavam, zombavam dessa forma de lidar, né, com a divindade, que todos falavam que Deus, Jesus falava que Deus era o Todo-Poderoso e para eles o poder era se sobrepor ao outro, era acabar com o outro, era impedir uma ação do mal ou uma ação violenta ou uma ação de imposição. Então, todas as vezes que se falava isso e que eles então falam assim, bom, já que é para medir força, eu vou mostrar minha força para ver quem ganha. E como eles nunca revidavam, eles sempre achavam que é a mesma coisa. Falavam assim, olha que covardia, que fraqueza. E aí, várias vezes a gente vê perguntando para Jesus, perguntando para outros cristãos, e não foi diferente com Simeão. Onde se encontram as forças do teu Deus que não te defende? Seu império é assim tão precário? Por que não te socorrem os poderes celestiais, eliminando-nos com a morte em teu benefício? Então, olha isso, para quem pensa no poder, né, material, no poder da imposição, no poder do mal, fica sempre nessa luta de força. Uma gargalhada geral seguiu-se a estas palavras, partida dos soldados que acompanhavam gostosamente os ímpetos criminosos do seu chefe. Então, isso lembra, inclusive, exatamente o trecho que a gente está estudando lá no Obreiros da Vida Eterna. Acho que só a Eva e a Ádila, né, que não. Mas eles estavam justamente lidando com forças malignas muito grandes, mas isso lá no plano espiritual. E essas forças malignas falando, não, vocês não vão conseguir, vocês desafiando eles. E quando eles não compram a briga, porque não é dessa maneira que o bem age, as entidades perversas dão risada, falam assim, é essa força? Você viu como é só falação? Não podem nada, porque não compreendem ainda, estão muito num nível muito diferente de crença, né? De se colocar o poder em lugar errado. Então, por isso, dão risada. Simeão, todavia, tinha as energias preparadas para o testemunho de sua fé ardente e sincera. Porque aqui, né, quando zombam, também a pessoa que está ali começando a ser submetida, ou tentando se mostrar cristã, quando começa a ver ironia e sarcasmo por parte do outro, às vezes também se desequilibra e aí parte para a ignorância. Desce o nível vibratório e discute. E fala coisas que não deve, e altera a voz e grita. Mas Simeão não, Simeão estava preparado. Ele realmente
já estava totalmente mais integrado aos princípios verdadeiros do cristianismo, né? Então, ele tinha as energias preparadas para o testemunho da sua fé ardente e sincera. De mãos amarradas, pôde ainda revidar com a serenidade habitual. Notem que assim, sempre eles fazem a citação, né, desses grandes cristãos, dando o revide, como fala, né, o troco, mas eles costumam sempre pontuar com essa palavrinha, com a serenidade, com o equilíbrio, com a conduta que se espera do verdadeiro cristão para poder responder à altura. E aí Simeão, frente a esses deboches, responde: Lictor, ainda que eu fosse um homem poderoso como o teu César, nunca ergueria a voz para ordenar a morte de quem quer que fosse a face da terra. Sou dos que negam o próprio direito da chamada legítima defesa, porque está escrito na lei que não matarás. Olha isso. Isso é difícil de muitos compreenderem, principalmente esses que estão envolvidos realmente com atitudes moralmente, né, condenáveis. Mas ainda hoje, nos tempos de hoje, né, depois de 2000 anos, depois de tantos anos, talvez tantas encarnações, a gente está vivendo com o cristianismo já na Terra e ainda alegam que, por exemplo, na hora da legítima defesa, eu tenho o direito de matar, eu tenho o direito de prejudicar alguém. Então, mas Simeão não fala, eu sou dos que negam o direito da legítima defesa, porque está escrito na lei, não matarás. Sem nenhuma cláusula que autorize o homem a eliminar o seu irmão nessa ou naquela circunstância, toda a nossa defesa neste mundo está em Deus, porque só Ele é o Criador de toda a vida e somente Ele pode pôr e dispor de nossos destinos. Olha a grandiosidade da resposta de Simeão, porque até mesmo, como eu falei, né? Hoje, às vezes, a gente encontra justificativa para agir de maneira até a justificar a morte de alguém. Não, acho que nesse caso a pena de morte é válida, pode matar, porque esse é um ser muito cruel. Mas olha o que Simeão está falando. Deus, é nas mãos de Deus que está o destino, a vida, a criação da vida e a retirada da vida, a modificação desses destinos dessa maneira está nas mãos de Deus e não de nenhum de nós. Sulpício experimentou o apogeu do seu ódio em face daquela coragem indomável e esclarecida. E avançando para um dos prepostos, exclamou enraivecido. Quer dizer, o que incomodou ele, além da coragem do velho? A razão, né? Porque ele respondia de maneira serena, mas coerente, a convencer com a inteligência, com as palavras dele, né? E aí isso ia tirando o eixo cada vez mais de Sulpício. E aí, enraivecido, ele dá a ordem para um dos dele ali, né? Mércio, toma a tua conta este velho imbecil e feiticeiro. Guarda-o com atenção e não te descuides. Caso tente fugir, mete-lhe o chanfalho. O chanfalho é uma das armas, né, que eles usam para poder agredir ou torturar. O venerável ancião, consciente de que atravessava as suas horas supremas, encarou o agressor com heróica humildade. Sulpício e os companheiros invadiram-lhe a casa e o quintal. Então aí ele pediu para segurar, né, tomar ele como prisioneiro, porque ele iria, já que ele não ia dizer onde elas estavam, ele resolveu então fazer a busca, né? E invadiram-lhe a casa e o quintal, expulsando-lhe uma velha serva a palavrões e pedradas.
No seu quarto encontraram as anotações evangélicas e os pergaminhos amarelecidos, além de pequenas lembranças que guardava em memória dos seus afetos mais queridos. Todos os objetos de suas recordações mais sagradas foram trazidos à sua presença, onde foram quebrados sem piedade. Quer dizer, ele está usando de todos os recursos para tentar convencer ele. Pegando tudo que ele acha que é de valor sentimental para ele, levando na frente dele e quebrando, destruindo. Perante seus olhos serenos e bons, dilaceraram-se túnicas e papiros antigos entre sarcasmos e ironias revoltantes. Então, do que está descrito aqui, inclusive, é pouco do que provavelmente Simeão vivenciou ali naquele momento, né? Terminada a devassa, o lictor de mãos nas costas, examinando intimamente a melhor maneira de arrancar-lhe a desejada confissão sobre o paradeiro de suas vítimas, andou pelas adjacências mais de 2 horas, voltando à mesma sala onde o interpelou novamente. Então, olha isso, 2 horas se passaram, vasculharam o lugar e não encontraram nenhuma pista, né? Simeão, disse ele com interesse, satisfaze os meus desejos e te concederei a liberdade. Olha isso, aí ele muda a tática, né? Fala assim, já que eu não consegui na força, vamos falar para ele que então, se ele fizer o que eu estou pedindo, eu vou libertar, não vou mais fazer nenhum mal, nem prisão, nem fisicamente. E Simeão responde, né? Por esse preço, toda a liberdade me seria penosa. Deve preferir-se a morte a transigir com o mal, respondeu o ancião com a mesma coragem. Sulpício Tarquínios rilhou os dentes de fúria, ao mesmo tempo que gritava possesso. Miserável! Saberei arrancar-te a confissão necessária. Isso dizendo, encarou fixamente o enorme cruzeiro que se levantava a poucos metros da porta e, como se houvesse escolhido o melhor instrumento de martírio para arrancar-lhe a revelação desejada, dirigiu-se aos soldados em voz soturna. Então ele olhou na casa, viu a cruz, né? Porque vocês se lembram que falou que Simeão levantou uma grande cruz ali na casa dele, justamente para lembrar do martírio de Jesus, que era o que tinha recentemente acontecido, para contar a todos exatamente como é que foi, né, a postura de Jesus frente a essa condenação e tudo mais. E aí Sulpício falou assim, bom, é aqui mesmo que eu vou arrancar essa informação dele. Amarremo-lo à cruz, como o mestre das suas feitiçarias. Recordando-se dos grandes momentos do Calvário, o ancião deixou-se levar sem nenhuma relutância, agradecendo intimamente a Jesus por seu aviso providencial a tempo de salvar das mãos do inimigo aquelas que considerava como filhas muito amadas. Então, olha isso, intimamente, ele está indo sem resistência nenhuma, sem se debater, sem tentar se soltar ou fugir, e ainda agradecendo a Jesus por ter avisado a tempo a ele de conseguir salvar elas, porque ele está conseguindo. Ninguém achou elas até agora. Num ápice, os soldados o amarraram na base do pesado madeiro, sem que a vítima demonstrasse um único gesto de resistência. Avizinhara-se o crepúsculo e Simeão recordou que, horas antes, sofria o Senhor com mais intensidade. Em prece ardente, suplicou ao Pai Celestial ânimo e resignação para o angustioso transe. Lembrou-se dos filhos ausentes, rogando a Jesus que os acolhesse no manto de sua infinita misericórdia. Foi nesse interim que, amarrado à base da cruz pelos braços, pelo tronco e pelas pernas, viu que se aproximavam alguns dos companheiros de suas preces habituais para as reuniões do crepúsculo, os quais foram logo detidos pelos soldados e pelo chefe implacável. Era o momento em que ele fazia, né, as pregações, fim do dia, né, fim da tarde, o crepúsculo.
Então, nesse momento em que ele estava sendo amarrado ali, suspenso na cruz, chegou, tá, começou a chegar esse povo que iria ali sempre com ele, que os soldados também prenderam. Inquiridos quanto ao ancião que ali se encontrava, com o dorso seminu para os tormentos do açoite, todos, sem exceção de um só, alegaram não conhecê-lo. Mais uma vez se repetindo o que a gente sabe, né? O próprio Simeão defendeu aqueles que muitos negaram o Cristo. Falou assim, porque talvez realmente tivessem que preservar suas vidas. E olha, ele não condenava. Mas aqui mais uma vez mostrando, né? São poucos os que realmente têm a coragem de assumir. Não, eu sou seguidor do Cristo, mesmo que me aconteça algo que não devo. Eu sou, eu acredito no Espiritismo, mesmo que em muitos grupos, em muitos ambientes ou para muitas pessoas, isso seja motivo de risada, né? De deboche, ou até de. Porque muitos falam, né? Nossa, isso daí é coisa, ainda falam, né? É coisa de feitiçaria, do demônio, o espiritismo. Aí é muito mais raro hoje, mas ainda existem, né? Aqueles que encaram o espiritismo como algo anticristo, né? Mas mais que os ataques dos impiedosos romanos, semelhante ingratidão doeu-lhe fundo, no espírito generoso e sincero, como se envenenado espinho lhe penetrasse o coração. Então imagina para ele, eram os pupilos dele, o rebanho dele. E ali naquele momento ele também estava vivenciando essa negação que o próprio Cristo teve. Então ele, olha como ele, Emmanuel descreve, né? Mais do que o que os romanos estavam fazendo para ele, aquela ingratidão daquele povo doeu mais fundo ali ainda dentro do coração dele. Todavia, recompôs imediatamente as suas energias espirituais e, contemplando o alto, murmurou baixinho numa prece ansiosa e ardente: Também vós, Senhor, fostes abandonado. Éreis o Cordeiro de Deus, inocente e puro, e sofrestes as dores mais amargas, experimentando o fel das traições mais penosas. Não seja, pois, o vosso servo mísero e pecador que renegue os martírios purificadores do testemunho. Então, olha isso. A consciência que ele tem. Se você que era puro, não tinha nada para pagar, sofreu a traição e não fugiu desse testemunho, que não seja eu a fugir desse testemunho, porque eu sou pecador, eu tenho coisa para pagar. A essa hora, já o recinto se encontrava repleto de pessoas que, de conformidade com a determinação de Sulpício, deveriam permanecer nos bancos grosseiros, dispostos em semicírculo, de modo a assistirem à cena selvagem, a título de escarmento para quantos viessem a desobedecer à justiça do império. Então o Sulpício resolveu falar assim: eu vou dar o exemplo agora, porque esse velho está desobedecendo, eu vou punir ele e vou fazer todo mundo assistir para que ninguém mais tenha coragem de fazer o que ele está fazendo. O primeiro soldado, à ordem do chefe, iniciou o flagício. Todavia, da terceira vez que as suas mãos brandiam as extremas tiras de couro, na execrada tortura, sem que o ancião deixasse escapar o mais ligeiro gemido, parou subitamente. Então, olha isso. Sulpício deu ordens, e aí o primeiro que começou na terceira chicotada, e o Simeão não dava um gemido. Esse soldado parou subitamente, exclamando para Tarquínios em voz baixa e em tom discreto: Senhor lictor, no alto do madeiro há uma luz que paralisa os meus esforços. Olha isso. Alguma luz, alguma força maior que está no topo da cruz
está me impedindo de continuar com as chicoteadas. Encolerizado, mandou Sulpício que um novo elemento o substituísse. Mas o mesmo se repetiu com os seus algozes chamados ao trabalho sinistro. Olha que coisa que estava acontecendo ali. Sulpício substituía e o outro que vinha para punir falava a mesma coisa. Uma luz me impede de continuar agredindo esse senhor. Foi então que, desesperado de ódio incompreensível, tomou Sulpício dos açoites, brandindo-lhe ele mesmo no corpo da vítima, que se contorcia em sofrimentos angustiosos. Então, como ninguém conseguisse, aí o Sulpício ficou mais enraivecido ainda, pegou e começou ele a punir o Simeão. Simeão, Simeão, banhado de suor e sangue, sentia o estalar dos ossos envelhecidos que se quebravam aos pedaços cada vez que o açoite lhe lambia as carnes enfraquecidas. Seus lábios murmuravam preces fervorosas, apelos a Jesus para que os tormentos não se prolongassem ao infinito. Todos os presentes, não obstante o terror que os levara à defecção para com o velho discípulo de Jesus, viam-lhe com lágrimas os inomináveis padecimentos. Em dado instante, a fronte pendeu, quase desfalecida, prenunciando o fim de toda a resistência orgânica em face do martírio. Então, olha isso, o Sulpício tanto fez que chegou no limite do que realmente o Simeão conseguia aguentar. Sulpício Tarquínios parou, então, por um minuto, a sua obra nefanda, e aproximando-se do ancião, falou-lhe ao ouvido com ansiedade. Confessas agora? Mas o velho samaritano, temperado nas lutas terrestres, por mais de 70 anos de sofrimento, exclamou exausto em voz sumida. Olha isso, Simeão tinha mais de 70 anos. E aí ele consegue ainda dizer, porque agora o Sulpício falou assim, agora eu cheguei no limite, agora ele vai entregar. E ele responde, o cristão deve morrer com Jesus pelo bem e pela verdade. Morre então, miserável, gritou Sulpício em voz estentórica. E tomando da espada, enterrou-lhe a lâmina no peito deprimido. Viu-se o sangue jorrar em borbotões vermelhos e abundantes. Nessa hora, cansado já do martírio, o ancião viu sem temor o ato supremo que poria termo aos seus padecimentos. Então, o Simeão ainda teve consciência, ele ainda tinha, já estava no limite das forças, mas ele viu a espada penetrando o corpo dele e sabendo que aquele era realmente o golpe fatal. Experimentou a sensação de um instrumento estranho que lhe abria o peito dolorido, sufocado por mortal angústia. Num relance, porém, lobrigou duas mãos de neve translúcida que pareciam alisar-lhe carinhosamente os cabelos embranquecidos. Olha isso, já começando a conseguir ver, por parte do mundo espiritual, o cuidado que ele estava tendo, né? Notou que o cenário se havia transformado, enquanto fechara ligeiramente os olhos no momento doloroso. O céu não era o mesmo. Nem mais à sua frente via traidores e verdugos. Olha, mostrando para a gente a passagem mesmo, né? Ele antes conseguia ver com os olhos físicos o mundo físico. E ali, naquele momento, ele desencarna, os olhos físicos dele se fecham. E ele começa a enxergar o cenário do mundo espiritual que rodeava ele ali, né? Como se fosse outro lugar, transformado. O ambiente estava saturado de luz branda e reconfortante, enquanto aos seus ouvidos chegavam os ecos suaves de uma cavatina do céu, entoada talvez por artistas invisíveis.
ouvia cânticos esparsos exaltando as dores de todos os desventurados, de todos os aflitos do mundo, divisando maravilhado o sorriso acolhedor de entidades lúcidas e formosas. Afigurava-se-lhe reconhecer a paisagem que o recebia. Supunha-se transportado aos deliciosos recantos de Cafarnaum, nos instantes suaves em que se preparava para receber a bênção do Messias, jurando haver aportado por processo misterioso numa Galiléia de flores mais ricas e de um firmamento mais belo. Havia aves de luz, como lírios alados do paraíso, cantando nas árvores fartas e frondosas que deviam ser as do Éden celestial. Buscou senhorear-se das suas emoções nas claridades dessa terra prometida, que a seus olhos deveria ser o país encantado do reino do Senhor. Então ele se sentiu transportado e na concepção dele, aquilo era o reino dos céus, o paraíso que Jesus citou, né? O local onde viviam, né, as almas que avançavam redimidas, né? Por um momento lembrou-se do orbe terrestre, das suas últimas preocupações e das suas dores. Então, apesar de já estar encantado com aquele novo local, ele se lembra do que estava deixando para trás. Uma sensação de cansaço dominou-lhe então o espírito abatido. Mas uma voz que seus ouvidos reconheceriam, entre milhares de outras vozes, falou-lhe brandamente ao coração. Olha isso, ele dá uma baqueada, né, por perceber o que estava deixando para trás, e uma voz que ele reconhece fala para ele: Simeão, chegado é o tempo do repouso. Descansa agora das mágoas e das dores, porque chegaste ao meu reino, onde desfrutarás eternamente da misericórdia infinita do nosso Pai. Então, olha isso, é Jesus falando para ele. Pareceu-lhe afinal que alguém o tomara de encontro ao peito, com o máximo de cuidado e carinho. Um bálsamo suave adormentou o seu espírito exausto e amargurado. O velho servo de Jesus fechou então os olhos placidamente, acariciado por uma entidade angélica que pousou de leve as mãos translúcidas sobre o seu coração desfalecido. Voltando, porém, ao doloroso espetáculo, vamos encontrar junto à casa do ancião de Samaria regular massa de povo que assistia, transida de terror à cena tenebrosa. Quer dizer, é que Emmanuel começou a descrever o ambiente para onde ele foi, por quem ele foi acolhido, mas volta para que a gente tenha e acompanhe o que aconteceu depois desse desencarne, né? Amarrado ao madeiro, o cadáver do velho Simeão golfava sangue pela enorme ferida aberta no coração. A fronte pendida para sempre, como se reclamasse o repouso da terra generosa, suas barbas veneráveis se tingiam de rubro aos salpicos de sangue das vergastadas, porque Sulpício, embora sabendo que o golpe de espada era o detalhe final do tenebroso drama, continuava a açoitar o cadáver colado à cruz infamante do martírio. Vocês têm noção do desequilíbrio que o Sulpício tá? Ele já enfiou uma espada no coração dele, já fez ele quase morrer de tanto açoite, e depois disso ainda está continuando a açoitar o Simeão que já foi, o corpo dele. Dir-se-ia que as forças desencadeadas da treva se haviam apoderado completamente do espírito do lictor, que, tomado de fúria epiléptica, intraduzível, vergastava o cadáver sem piedade, numa torrente de impropérios, para impressionar a massa popular que o observava estarrecida de assombro. E olha que curioso, né? Ele, como o Emmanuel descreve, ele foi tomado pelas forças das trevas que ele mesmo atraiu, né? Que ele abriu as portas.
Olha, lembrando o que o Simeão falou, não se esqueça que é o momento que você pode desistir, que você pode se refazer e tomar um caminho diferente. Porque é por essa atitude sua tudo vai mudar, ou pela continuidade dela é que tudo vai se agravar. Mas ele escolheu a não ouvir, né? E aí, como fala, né? Como se as forças desencadeadas das trevas haviam se apoderado completamente do espírito dele. E ele chicoteando ainda fala para aquele público, né, que estava assustado assistindo tudo. Vede, gritava ele furiosamente. Vede como devem morrer os samaritanos velhacos e os feiticeiros assassinos. Velho miserável, leva para os infernos mais esta lembrança. E o açoite caía impiedoso sobre os despojos destroçados da vítima, reduzidos agora a uma pasta sangrenta. Nisso, porém, fosse pela pouca profundidade da base da cruz, que se abalara nos movimentos reiterados e violentos do suplício, quer dizer, alguma coisa aconteceu e o Emmanuel está falando, ou porque a cruz não estava muito bem enterrada, ou pela quantidade de pancada que estava dando no corpo amarrado naquela cruz, ó, ou pela punição das forças poderosas do mundo invisível, viu-se que o enorme madeiro tombava ao solo na vertigem de um relâmpago. Então aquilo despencou. Debalde tentou o lictor eximir-se à morte horrível, examinando a situação por um milésimo de segundo, porque o tope da cruz abateu-lhe a cabeça de um só golpe, inutilizando-lhe o primeiro gesto de fuga. Atirado ao chão, com uma rapidez espantosa, Sulpício Tarquínios não teve tempo de dar um gemido. Pela base do crânio, esmigalhado, escorria a massa encefálica misturada de sangue. Olha o que acontece. Então, Sulpício Tarquínio, aquele braço ali direito do governador que estava somente indo atrás de uma paixão, mas que passou dos limites há muito tempo, não teve tempo de reagir a peso da cruz pegando no crânio dele, inclusive abre a ponto de, como eles falam, sair pedaços, né, da massa encefálica dele no chão ali. Num átimo, todos acorreram ao corpo abatido do lobo, trucidado depois do sacrifício da ovelha. Um dos soldados examinou-lhe detidamente o peito, onde o coração ainda pulsava nas derradeiras expressões do automatismo. Então, olha isso, os soldados também que estavam acompanhando tudo, a hora que viram a cena, correram em cima ali dele, né? A boca do verdugo estava aberta, não mais para a gritaria blasfematória, mas da garganta avermelhada descia uma espumarada de saliva e sangue, figurando a baba repelente e ignominiosa de um monstro. Seus olhos estavam desmesuradamente abertos, como se fitassem eternamente nos espasmos do terror uma interminável falange de fantasmas tenebrosos. Olha isso. Dois desencarnes. Um sofrendo materialmente e vendo o céu imediatamente, né, vendo luzes e o auxílio dos espíritos mais elevados, e o outro, né, como se tivesse morrido assustado e já olhando, conseguindo já vislumbrar a quantidade de fantasmas das trevas que acompanhavam ele. Por conta de uma série de desvios, né, de conduta, do jeito de ser, de agir, de pensar. Impressionados com o acidente imprevisto, no qual adivinhavam a influência da misteriosa luz que haviam lobrigado no topo do cruzeiro. Então, olha isso, os soldados atribuíam aquela luz que eles não conseguiam continuar ao que tinha acontecido ao Sulpício. Os soldados ignoravam como providenciar naquela conjuntura
igualmente confundidos na onda de espanto e surpresa geral dos primeiros momentos. Então eles ficaram perdidos também, não sabiam como reagir, porque entenderam que estavam lidando com forças supremas que eles estavam debochando antes. Foi nesse instante que assomou à porta a figura nobre de Lívia. Então, olha isso, a Lívia que estava até então escondida, sai lá, pálida de amarga perplexidade. Ela e Ana, no interior da cava onde se haviam refugiado, pressentiram o perigo, permanecendo ambas em fervorosas preces e implorando a piedade de Jesus naquelas horas angustiosas. A seus ouvidos chegavam os rumores imprecisos das discussões e do vozerio do povo em altercações ruidosas nos minutos do incidente encarado por quantos a ele assistiram como castigo do céu. Então ela acompanhou, sem entender muito bem o que estava acontecendo, mas as gritarias, ambas aflitas e ansiosas, considerando o adiantado da hora, deliberaram sair, fossem quais fossem as consequências da sua resolução. Chegando à porta e observando o espetáculo horrendo do cadáver de Simeão reduzido quase a uma pasta informe sob a base da cruz, e vendo o corpo de Sulpício estendido a distância de poucos passos, com a base do crânio esfacelada, experimentaram naturalmente um pavor indefinível. O paroxismo das emoções, contudo, poucos minutos durou. Enquanto a serva se desfazia em soluços, Lívia, com a energia que lhe caracterizava o espírito e a fé que lhe clarificava o coração, compreendeu de relance o que se havia passado e, entendendo que a situação exigia a força de uma vontade poderosa para o equilíbrio geral para que o equilíbrio geral se restabelecesse, exclamou para a serva, entregando-lhe a filha resolutamente: Ana, peço-te o máximo de coragem neste angustioso transe, mesmo porque cumpre nos lembrar que a bondade de Jesus nos preparou para suportar dignamente mais esta prova aspérrima e dolorosa. Guarda Flávia contigo, enquanto vou providenciar para que a tranquilidade se restabeleça. A passos rápidos, avançou para a turba que se ia aquietando a sua passagem. Imagina todo mundo ali perdido, a presença dela, a serenidade dela, além de quem ela era, né? Foi serenizando, né? Aquietando a quem ela estava ali por perto passando. Aquela mulher de beleza nobre, graciosa, deixava transparecer no olhar uma chama de profunda indignação e amargura. Seu aspecto severo denunciava a presença de um anjo vingador, surgido entre aquelas criaturas ignorantes e humildes no momento oportuno. Então, para muitos ali que não sabiam quem ela era, talvez só estavam impressionados com a postura, a visão dela, o porte dela, julgaram que ela era o anjo vingador que fez acontecer aquilo com o Sulpício. Aproximando-se da cruz, onde jaziam os dois cadáveres, cercados pela confusão, implorou de Jesus a coragem e fortaleza necessárias para dominar o nervosismo e a inquietação de todos que a rodeavam. Então, olha isso, pedindo a Jesus que a amparasse, desse a força e a serenidade para dominar. Por um minuto pensou no esposo, nas convenções sociais, no escândalo rumoroso daqueles acontecimentos, mas o sacrifício e a morte gloriosa de Simeão eram para ela o exemplo mais confortador e mais santo. Tudo olvidou para se lembrar de que Jesus pairava acima de todas as coisas transitórias da terra, como o mais alto símbolo de verdade e de amor para a felicidade morredoura de toda a vida. Um dos soldados, tomado de veneração e conhecendo perto de quem seus olhos se encontravam, acercou-se-lhe exclamando com o máximo respeito. Então, um dos soldados, reconhecendo quem ela era, né, fala: Senhora,
cumpre-me apresentar-vos nossos nomes, a fim de que possais utilizar-nos para o que julgardes necessário. Quer dizer, você sendo quem você é, a minha obrigação é nós nos apresentarmos como os oficiais aqui no local, para você saber o que você tem que fazer com cada um. Soldados, exclamou resoluta, não precisais declinar nomes. Agradeço a vossa dedicação espontânea, que poderia ter sido, minutos antes, uma inconsciência criminosa, lamentando apenas que 6 homens aliados a essa multidão permitissem a consumação desse ato de infâmia e de suprema covardia. Então, olha o aviso, a advertência que ela está dando para eles. Vocês não precisam se identificar, mas vocês permitiram que isso acontecesse. Vocês, como oficiais aqui, deixaram a consumação desse ato de covardia, que a justiça divina acaba de punir perante os vossos olhos. Todos se haviam calado como por encanto, ao ouvirem essas enérgicas palavras. A massa popular tem dessas versatilidades misteriosas. Basta às vezes um gesto para que se despenhe nos abismos do crime e da desordem, que foi justamente o exemplo do que aconteceu com Jesus, né? Uma multidão enfurecida sendo conduzida, né, por uma pessoa que mandou pagar, matar, e todos vão para o mesmo, como se fosse uma multidão mesmo, onde um vai e o resto vai atrás. Mas olha o que Emmanuel está dizendo, essas massas populares, essas multidões são curiosas, porque da mesma maneira que algo, um gesto, uma palavra, faz com que muitos caminhem para o abismo, uma palavra chicoteante para fazê-la regressar ao silêncio e ao equilíbrio necessários. Então foi o caso do que Lívia conseguiu fazer naquele momento. Lívia compreendeu que a situação era sua e, dirigindo-se aos prepostos de Sulpício, falou corajosamente: Vamos, providenciemos o restabelecimento da calma geral, retirando esses cadáveres. Senhora, aventou um deles respeitosamente, sentimos-nos na obrigação de enviar um mensageiro a Cafarnaum, de modo que o senhor governador seja avisado desses acontecimentos. Todavia, com a mesma expressão de serenidade, respondeu ela firmemente: Soldado, eu não permito a retirada de nenhum de vós outros, enquanto não derdes estes corpos à sepultura. Se o vosso governador possui um coração de fera, sinto-me agora na obrigação de proteger a paz das almas bem formadas. Não desejo que se repita nesta casa uma nova cena de covardia e de infâmia. Porque se avisassem o governador e viessem reforços, aí ia ser, né? E ela fala assim: eu não permito. Se a autoridade neste país atingiu o terreno das crueldades mais absurdas, porque ali estava tudo aquilo que aconteceu, foi por parte do governo. Sulpício era trabalhador do governo, né? Então, mas se a autoridade neste país atingiu o terreno das crueldades mais absurdas, eu prefiro assumi-la, resgatando uma dívida do coração para com os despojos deste apóstolo venerando, assassinado com a colaboração da vossa criminosa inconsciência. Ela está botando eles com a mão na própria consciência. Fala assim, vocês são responsáveis por isso. Não desejais consultar as autoridades de Sebaste a respeito do assunto? Tornou um deles timidamente. De modo algum, respondeu ela, com audaciosa serenidade. Quando o cérebro de um governo está envenenado, o coração dos governantes padecem da mesma peçonha. Esperaríamos em vão qualquer providência a favor dos mais humildes e dos mais infelizes, porque a Judéia está sob a tirania de um homem cruel e tenebroso. Ao menos hoje, quero afrontar o poder da perversidade
invocando em meu auxílio a misericórdia infinita de Jesus. Então, eles têm medo, porque algo aconteceu. Eles até então debochavam, mas eles viram algo que impediu eles de fazer aquilo, eles viram a morte do sulpício como se fosse a punição do sulpício, e eles estão agora sob a postura da Lívia, que está comandando a situação. E ela comandando com essa firmeza, fala assim: eu estou aqui para afrontar esse governo corrompido, se posicionando contra mesmo o governador. Silenciaram os soldados romanos em face da sua atitude serena e imperturbável. E obedecendo-lhe às ordens, colocaram os despojos inertes de Simeão sobre a mesa enorme e rústica das preces costumeiras. Foi então que os mesmos companheiros que haviam negado o velho mestre do Evangelho acercaram-se piedosamente do seu cadáver, beijando-lhe as mãos mirradas com enternecimento, arrependidos da sua covardia e fraqueza, cobrindo-lhe de flores os despojos sangrentos. Anoitecia, mas tênues claridades do crepúsculo na formosa paisagem da Samaria ainda não havia abandonado de todo o horizonte. Uma força indefinível parecia amparar o espírito de Lívia, alvitrando-lhe todas as providências necessárias. Aqui também fica claro para a gente quando o alto tem que intervir, como ele intervém. É claro que ele depende de almas que se coloquem à disposição disso. Mas a morte do Sulpício não foi a presença de Lívia. Foi realmente um limite que a espiritualidade coloca para aquela pessoa, para aquele ser, que não foi colocado no caso de Jesus. Por quê? Porque talvez era necessário, perante a atitude que a multidão, que a humanidade teve, eles entenderem o desdobrar daquela situação, a postura de Jesus, o perdão de Jesus. Mas no caso da morte de Simeão, apesar dele também ter se comportado como Jesus esperaria dele, para Sulpício tinha um final diferente. E aconteceu o que aconteceu, a luz no topo da cruz impedindo os soldados, a ponto de Sulpício pegar o chicote e fazer dessa maneira descontrolada e acabar caindo a cruz na cabeça dele. Aparecendo Lívia e Lívia sendo amparada pela espiritualidade de luz para conduzir essa situação dessa maneira. Em pouco, ao esforço hercúleo de numerosos samaritanos, foram retiradas pesadas pedras do grupo de rochas que protegia a cova, onde se haviam abrigado as três fugitivas, quer dizer, o esconderijo agora ali foi exposto, né? Ali seria enterrado Simeão. Enquanto as ordens de Lívia aos 6 soldados abriam uma sepultura rasa longe daquele local para o corpo de Sulpício. Olha isso, até nisso Lívia determinou. Uma cova rasa, longe daquele ambiente sagrado, para enterrar os despojos de Sulpício. Brilhavam já as primeiras constelações do firmamento quando terminou a improvisação dos serviços dolorosos. No instante de transportarem os despojos do ancião, que Lívia envolveu pessoalmente em alvo sudário de linho, ela fez questão de orar rogando ao Senhor recebesse no seu reino de luz e verdade a alma generosa do seu apóstolo valoroso. Ajoelhou-se como uma figura angélica junto àquele banco humilde e tosco, onde tantas vezes se sentara o servidor de Jesus entre as suas oliveiras frondosas e bem-amadas. Todos os presentes, inclusive os próprios soldados, que se sentiam empolgados de misterioso temor, prostraram-se genuflexos, acompanhando-lhe a reverência, enquanto a claridade de algumas tochas sopravam perfumadas as brisas leves das noites formosas
e estreladas da Samaria de há 2000 anos. Então, olha a presença, a postura que Lívia conseguiu, fez o devido reconhecimento, né, do para o sepultamento de Simeão, e inclusive fazendo os soldados acompanharem ela naturalmente, por, por ser conduzidos, né, pela situação. E aí ela falou, né? Irmãos, começou ela emocionada, assumindo pela primeira vez a direção de uma assembleia de crentes. Elevemos a Jesus o coração e o pensamento. Uma sensação mais forte parecia embargar-lhe a voz, inundando-lhe os olhos de lágrimas doloridas. Mas como se forças invisíveis e poderosas a alentassem, continuou serenamente. Nós vamos terminar esse capítulo, eu sei que já passamos um pouquinho do tempo, mas não podemos parar no meio disso tudo e está quase no fim. Jesus, meigo e divino mestre. Foi hoje o dia glorioso em que partiu para o céu um valoroso apóstolo do teu reino. Alguém falou alguma coisa? Não, não, eu que só tirei o microfone, pode continuar. Ah, tá. Do teu reino. Foi ele aqui na terra, Senhor, a nossa proteção, o nosso amparo e a nossa esperança. Na sua fé, encontramos a precisa fortaleza, e foi em seu coração compassivo que conseguimos aurir o consolo necessário. Mas julgaste oportuno que Simeão fosse descansar no teu regaço amoroso e compassivo. Como tu, sofreu ele os tormentos da cruz, revelando a mesma confiança na providência divina nos dolorosos sacrifícios do seu amargo testemunho. Recebe-o, Senhor, no teu reino de paz e de misericórdia. Simeão tornou-se bem-aventurado por suas dores, por seu denodo moral, por suas angustiosas aflições suportadas com o valor e a fé que nos ensinaste. Ampara-o nas claridades do paraíso do teu amor inesgotável, e que nós, exilados na saudade e na amargura, aprendamos a lição luminosa do teu valoroso apóstolo da Samaria. Se algum dia nos julgares também dignos do mesmo sacrifício, for fortalece-nos a energia para que provemos ao mundo a excelência dos teus ensinamentos, ajudando-nos a morrer com valor, pela tua paz e pela tua verdade, como o teu missionário carinhoso a quem prestamos, nesta hora, a homenagem do nosso amor e do nosso reconhecimento. Nesse ínterim, houve na sua oração um interrenho. Todavia continuou: Jesus, a ti que vieste a este mundo, mais para os desesperados da salvação, levantando os mais doentes e os mais infelizes, endereçamos igualmente nossa súplica pelo celerado que não hesitou em tripudiar sobre tuas leis de fraternidade e amor, martirizando um inocente, e que foi arrebatado pela morte para o julgamento da tua justiça. Olha isso, agora ela pedindo pela alma de Sulpício. Queremos esquecer a sua infâmia, como perdoastes aos teus algozes do alto da cruz infamante do martírio. Ajuda-nos, Senhor, para que compreendamos e pratiquemos os teus ensinos. Levantando-se, comovida, Lívia descobriu o cadáver do apóstolo e beijou-lhe as mãos pela última vez, exclamando em lágrimas carinhosas: Adeus, meu mestre, meu protetor e meu amigo. Que Jesus te receba o espírito iluminado e justo no seu reino de luzes imortais, e que a minha pobre alma saiba aproveitar neste mundo a tua lição de fé e valoroso heroísmo. Então imagina, porque para eles Jesus sempre foi a referência principal. Mas Simeão mostrou que aquilo era possível. Mostrou que
não precisa ser Jesus para conseguir obedecer e passar pelo que ele passou como exemplo de algum humano mais próximo, um ser humano mais próximo, que ela pede para Jesus que a gente aproveite e aprenda com o exemplo que Simeão nos trouxe. Repousado numa urna improvisada, o corpo inerte de Simeão foi conduzido ao seu último jazigo. Numerosas tochas haviam sido acesas para o ofício amargo e doloroso. E enquanto o cadáver do lictor Sulpício descia à terra úmida, sem outro auxílio, além da cooperação dos seus prepostos, o nobre ancião ia repousar à frente do seu templo e do seu ninho, entre as virações cariciosas do vale, à sombra fresca das oliveiras que lhe eram tão queridas. Lívia dispensou em seguida os soldados do governador e, guardada por homens valorosos e dedicados, passou o resto da noite em companhia de Ana e da filhinha, em profundas meditações e dolorosas cismas. Ao raiar da aurora, retiravam-se definitivamente do vale de Siquém, acompanhadas por um vizinho de Simeão, encaminhando-se de volta a Cafarnaum e levando no íntimo numerosas lições para toda a vida. Sabedoras de que não se fariam esperar as represálias das autoridades administrativas, quer dizer, a Lívia adotou essa postura porque ela achava que era o que tinha que ser feito, mas ela sabia que iriam ter consequências. Então ela voltou para Cafarnaum, ciente de que as represálias viriam. Regressaram por estradas diferentes, que constituíam atalhos preciosos sem tocar em Naim para a troca de animais. Com algumas horas sucessivas em marcha forçada, atingiam o solar tranquilo onde iam descansar dos golpes sofridos. Lívia remunerou largamente o seu dedicado companheiro de viagem, retirando-se para os seus aposentos, onde fixou em base preciosa a pequena cruz de madeira que lhe dera o apóstolo algumas horas antes do seu cruento martírio. Alguns dias se passaram sobre os infaustos acontecimentos. Pôncio Pilatos, contudo, informado de todos os pormenores do ocorrido, rugiu de ódio selvagem. Reconhecendo que defrontava poderosos inimigos, quais Públio Lentulus e sua mulher, buscou acionar por outro lado o mecanismo de sinistras represálias. Recolhendo-se imediatamente ao seu palácio de Samaria, fez que todos os habitantes da região pagassem muito caro a morte do lictor, humilhando-os através de medidas aviltantes e vexatórias. Assassínios nefandos foram praticados entre os elementos da população pacífica do vale, propagando-se por Sebaste e outros núcleos mais adiantados a rede de crimes e crueldades da sua mentalidade vingativa e tenebrosa. Quer dizer, o governador Pôncio Pilatos sabia que contra o governador, contra o senador e a sua esposa, ele não tinha como combater diretamente, até porque o senador era superior a ele. Mas ele, para se vingar da situação, em Samaria ele causa um certo terror, né? Estacionemos, todavia, em Cafarnaum e aguardemos aí a chegada de um homem. Então aí agora Emmanuel traz de volta a situação da casa de Lívia, esperando a chegada de um homem, que era o marido dela, né? Ao cabo de alguns dias, com efeito, regressava o senador de sua viagem através da Palestina. Após o seu regresso, Lívia cientificou-o de quanto ocorrera na sua ausência. Públio Lentulus ouvia-lhe o relato silenciosamente. À medida que se lhe tornavam conhecidas as ocorrências, sentia-se intimamente tomado de indignação e de revolta contra o administrador da Judéia, não só pela sua incorreção política, mas também pela extrema antipatia pessoal que se afigurava, que a sua figura lhe inspirava. Quer dizer, se o senador já tinha problemas administrativos e políticos com ele, pessoalmente ele também tinha e a gente sabe por quê. Então aquilo tudo cresceu, né, com
ele ouvindo, né, e averiguando os fatos, ele então resolvendo, em face do acontecido, não vacilar um segundo em processá-lo acerbadamente, como quem julgava dever perseguir o mais cruel dos inimigos. Então, essa viagem que o Públio Lentulus fez já era para poder encontrar indícios de que o Pôncio Pilatos não era um governante que merecia respeito ou merecia continuar no cargo. E agora, com essa história, aí sim que ele foi. O leitor poderá talvez supor que o orgulhoso romano teria o coração sensibilizado e modificados os sentimentos a respeito da esposa. Então, agora o que Emmanuel está chamando a nossa atenção, parece, né, que ele ouviu a Lívia, deu razão para ela, foi atrás para punir o governador, e tudo isso nos parece que então ele ficou sensibilizado e modificou aquele sentimento que ele estava para com a esposa, de quem presumia possuir as mais flagrantes provas de deslealdade e perjúrio no santuário do lar e da família. Mas Públio Lentulus era humano, e nessa condição precária e miserável, tinha de ser um fruto do seu tempo, da sua educação e do seu meio. Então, não foi exatamente o que aconteceu. Apesar de ele entender, enxergar e fazer o que tinha que fazer com o governador, com relação à esposa, ele tinha a sua bagagem, tinha o seu jeito, que era o que moldava o seu espírito. E ainda um espírito humano cheio de defeitos e que fez com que isso não modificasse ainda a sua postura. Ao ouvir as últimas palavras de sua mulher, pronunciadas em tom comovido, como o de alguém que pede apoio e reclama o direito de um carinho, replicou austeramente: Lívia, eu me regozijo com tua atitude e rogo aos deuses pela tua edificação. Teus atos simbolizam para mim a realidade da tua regeneração, depois de fragorosa queda vista com os meus olhos. Bem sabes que para mim a esposa não mais deve existir. Contudo, louvo a mãe de meus filhos, sentindo-me confortado, porque, se não acordaste a tempo de seres felizes, despertaste ainda com a possibilidade de viver. Tua repulsa tardia por esse homem cruel me autoriza a crer na tua maternal dedicação, e isso basta. Essas palavras, pronunciadas em tom de superioridade e secura, demonstraram a Lívia que a separação afetiva de ambos deveria continuar no ambiente doméstico irremissivelmente. Abalada nas comoções do seu martírio moral, retirou-se para o quarto, onde se prostrou diante da cruz de Simeão, com a alma desalentada e combalida. Ali, meditou angustiosamente na sua penosa situação, mas em dado instante, viu que a lembrança humilde do apóstolo da Samaria irradiava uma luz cariciosa e resplandecente, ao mesmo tempo que uma voz suave e branda murmurava aos seus ouvidos: Filha, não esperes da terra a felicidade que o mundo não te pode dar. Aí todas as venturas são como neblinas fugídias, desfeitas ao calor das paixões ou destroçadas ao sopro devastador das mais sinistras desilusões. Espera, porém, o reino da misericórdia divina, porque nas moradas do Senhor há bastante luz, para que floresçam as mais santificadas esperanças do teu coração maternal. Então, mais uma vez, né, um conforto vindo do alto, mas ao mesmo tempo não falando para ela que vai ficar tudo bem, preparando a ela para que ela confiasse, se mantivesse firme, que ali não era o momento em que ela iria estar tudo resolvido, mas para confiar na luz e no que tinha reservado para ela depois.
Não aguardes, pois, da terra mais que a coroa de espinhos do sacrifício. A esposa do senador não se surpreendeu com o fenômeno. Conhecendo a oitiva da, a ressur... Conhecendo de oitiva a ressurreição do Senhor, tinha a convicção plena de que se tratava da alma redimida de Simeão, que a seus ver voltava das luzes do reino de Deus para lhe confortar o coração. Então, olha isso, ela já não se surpreendia com o que acontecia ali, né? Ela achava que realmente era Simeão falando para ela. Por semanas a fio, recebeu Públio Lentulus a visita dos samaritanos numerosos que lhe vinham solicitar enérgicas providências contra os desmandos de Pôncio Pilatos, então instalado no seu palácio de Samaria, onde permanecia raramente, ordenando o assassínio ou a escravidão de elementos numerosos em sinal de vingança pela morte daquele que considerava como o melhor áulico da sua casa. Daí a algum tempo, regressava Comênio de sua viagem a Roma com um professor competente para a pequena Flávia. Então, vocês se lembram que ele já tinha mandado para Roma o Comênio, que era alguém que ia levar uma carta para Flamínio e que ia, inclusive, pedir alguém para educar a filha dele e, ao mesmo tempo, já contar ou sobre algumas coisas com relação ao governador. Além desse preceptor notável que lhe mandava a carinhosa solicitude de Flamínio Severus, chegavam-lhe também novas notícias que o senador considerava confortadoras. Em virtude da sua solicitação, as altas autoridades do império determinaram a volta do pretor Salvio Lentulus, o tio dele, né, que ele já tinha pedido também para deslocar, com a família para a sede do governo imperial, pedindo-lhe o amigo particularmente a remessa de dados positivos quanto à administração de Pilatos na Judéia, a fim de que o Senado pleiteasse a sua remoção. Então, além de conseguir a transferência do tio e da esposa, né, que era o maior problema ali, também pediram para que ele passasse o restante das informações do governador para providenciar a remoção dele do cargo ali de governador da Judéia. Em virtude dessas circunstâncias, daí a algum tempo, voltava Comênio a Roma, levando a Flamínio um volumoso processo relacionando todas as crueldades praticadas por Pilatos entre os samaritanos. Em vista das distâncias, por muito tempo rolou o processo dos gabinetes administrativos, até que, no ano de 35, foi o procurador da Judéia chamado a Roma, onde foi destituído de todas as funções que exercia no governo imperial, sendo banido para Viena, nas Gálias, onde se suicidou. Daí a 3 anos, ralado de remorsos, de privações e de amarguras. Então, olha que curioso, né? A gente, através do livro, ou para quem não sabe, né? Então, Pôncio Pilatos foi destituído do cargo 2 anos depois da crucificação de Jesus, foi levado a Roma no ano de 35, e mais 3 anos depois ele acabou se suicidando de remorso, né? Consciência que começa 5 anos depois da condenação de Jesus, então Pilatos já volta ao mundo espiritual como suicida. Públio Lentulus permaneceu com as suas esperanças de pai, na mesma vivenda da Galiléia, dedicando-se quase que exclusivamente aos seus estudos, aos seus processos administrativos e à educação da filha, que manifestara muito cedo pendores literários ao lado de apreciáveis dotes de inteligência. Lívia conservou Ana junto de sua tutela e ambas continuaram orando junto à cruz que lhes dera Simeão no instante extremo, rogando a Jesus a necessária força para as penosas lutas da vida. Debalde, a família Lentulus esperava que o destino lhe trouxesse de novo o sorriso encantador do pequenino Marcos. E enquanto o senador e a filhinha se preparavam para o mundo, junto de Lívia e Ana, que traziam as suas esperanças postas no céu, deixemos passar mais de 10 anos sobre a dolorosa serenidade da vila de Cafarnaum, mais de 10 anos que passaram lentos, silenciosos
e tristes. Então, ó, só para que a gente entenda o contexto de tudo isso que aconteceu, né? O senador Públio Lentulus, só lembrando, nosso querido Emmanuel, né? Ainda endurecido, não conseguindo perdoar a Lívia, continua na Judéia, mas consegue afastar Pilatos, afasta o tio, mas ele perdura ali na expectativa de que ele pudesse rever o filho. Mas olha isso, mais 10 anos se passaram nesse contexto aí, sem grandes acontecimentos, porque agora o livro não relata esses 10 anos, porque não tem importância porque eles precisavam passar para a gente com a história desse livro. Mas aqui a gente encerra o 10º capítulo e a primeira parte do livro. Aí na semana que vem a gente vai entrar na segunda parte do livro, que são mais 10 capítulos. E o primeiro capítulo com a morte de Flamínio, o amigo do Públio Lentulus, né? O Flamínio Severus. Certo, gente? Muito puxado esse capítulo, né? Mas alguma coisa que vocês queiram dizer? Eu não sabia que ele tinha se suicidado. Para Pois é. mim foi uma nova informação. Eu também não sabia, não. Pois é, o livro nos traz essa informação. Tem muita coisa que historicamente, isso daí, se a gente for pesquisar, talvez a gente tenha aqui, isso não é falado, né? Mas Eu ia falar, historicamente deve ser bem, registrado. Não é novidade do livro, talvez. é, Mas, Certo. mas não é algo que dentro, pelo menos da religião católica, não é colocado, né? não é dito, é. Verdade. Nossa, muito intenso, mas embora sendo trágico, muito bonito, né? A Sim, devoção, exatamente. Embora, assim, é pesado, né? Mas ao mesmo exato. tempo belo, né? A É. postura, Verdade. o que realmente Lívia consegue se manter é muito lindo. Ela, durante todo esse tempo, ela, em nenhum momento, é que como eu perdi o último, em nenhum momento ela conseguiu falar, né? O marido dela não deixa, Não deixa ela se defender ou é impressionante. acabou naquele momento que ele viu ela e falou que ele tinha que falar e não deu ela nenhuma chance. Mesmo que ela falasse, né? Não ia adiantar, Tá né? fechado. É. É. Muito, Certo? E muito. aí, semana que vem a gente começa a segunda parte pra gente ainda ver muita coisa que tem nessa história. Tá certo. Certo? Muito Boa, obrigada. boa Boa noite. noite, boa semana para todos. Boa Boa semana. noite. Boa Obrigada, noite. Mar. Tchau, tchau.